Olá, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra, professora do Colégio Força Máxima. Hoje nós vamos estudar redação, segunda série do ensino médio. É, Trago para vocês hoje dissertação argumentativa. Nós vamos estudar a macroestrutura da dissertação argumentativa, as funções e os objetivos, ok? Qualquer dúvida, novamente, encaminhe as aulas online. Estarei aqui para esboçar conteúdo teórico para vocês. Qualquer dúvida, nos reunimos lá. Bem, quando a gente fala, né, de dissertação argumentativa, a gente está falando de argumento, a gente está falando de tomada de reflexão. E nesses dias atuais aí, nós devemos lembrar das nossas condições, né? Que nós estamos vivendo. Hoje eu trago um status para vocês, para a gente fazer uma reflexão logo no início da aula. Porque eu gosto sempre de iniciar dessa forma, até para dar a vocês uma visão um pouquinho diferente, né, do que nós estamos vivendo, ok? Eu vou colocar aqui para vocês uma frase, e ela diz assim: assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios que nos são apresentados para alçarmos voos mais altos. É um desafio? É um desafio. O momento atual é um desafio? É. Mas nós temos que superar alguns obstáculos. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Vocês aí do outro lado e eu aqui desse lado, tentando dar o meu melhor e vocês tentando dar o melhor de vocês aí. Vamos passar por isso juntos e, se Deus quiser, estaremos novamente na sala de aula, ok? Então vamos lá, galera. Hoje nós começamos dissertação argumentativa. O que é, né? Nós estamos vindo de algumas categorias aí de gêneros textuais que esboçam, né, algumas tomadas, vamos dizer assim, de criatividade, né, de implementação de personagens, de descrição. A gente já falou sobre narração, a gente já falou sobre descrição. Narrar é contar, descrever é detalhar, e dissertar, né, é você dar a sua opinião, é dizer aquilo que você pensa a respeito de um tema pré-estabelecido, ok? Então, o que é dissertar, na verdade? É analisar, explicar, refletir, conceituar, avaliar, expor ideias. Eu costumo resumir, né, a dissertação como uma exposição de ideias. Essa exposição de ideias, ela pode ser favorável ou desfavorável ao tema. Geralmente, a gente trabalha contrapontos. O que pode ser evidenciado por um lado, por um caminho, o que pode ser encaminhado por outro, ou desconsiderado. Então, é isso que nós fazemos na dissertação, essa escolha, né, daquilo que vai ser debatido ou não, do que pode ser implementado ou não. É a nossa reflexão, é o nosso momento de análise, como está escrito aí, né, da gente conceituar do nosso jeito ou reproduzir as ideias de outras pessoas da nossa forma, construir o nosso texto a partir de outros textos, que na verdade é o que nós fazemos, né? Na dissertação, nós construímos o nosso texto, nossos textos baseados, né, em outros textos. Nada se cria, tudo se copia, é uma frase certíssima, né? Na verdade, a gente vai fragmentando, pegando fragmentos de um texto, do que uma pessoa falou, do que nós vemos num repórter, num livro, e vamos montando aí o nosso conhecimento, vamos montando aí o que nós vamos detalhar aqui como texto dissertativo argumentativo, ok? Quando se quer defender um ponto de vista, uma opinião ou uma tese, que é aquilo que se quer provar, uma argumentação bem estruturada para se chegar a uma conclusão, porque tudo nessa vida tem que ter um início, um meio e um fim, tá? Em se tratando de dissertação argumentativa, a gente tem que deixar bem claro, né, esses 3 itens aí que são fundamentais da estrutura, né, de um texto. Vocês vão ver mais à frente nos slides. Então, nós temos aqui uma argumentação bem estruturada para se chegar a uma conclusão, né? Não se passa a dissertação no mundo extenso, mas no fórum íntimo do sujeito.
A dissertação interpreta o quê? A realidade. Então, é o ponto de vista, não deixa de ser o ponto de vista. Uma boa e estruturada redação dissertativa deve englobar o quê? Uma introdução, como eu coloquei aqui já destacado em letras vermelhas para vocês, tá? Também chamado de início, chamativa, né? É onde nós vamos envolver o leitor para que ele conheça aquilo que ele vai ler, né? Você precisa denominar, dar nome àquilo que vai ser esboçado, falado, você precisa apresentar o tema. Então, essa apresentação nós fazemos na introdução, que deve estar diretamente ligada à conclusão, beleza? O desenvolvimento, chamado de meio, explicativo, argumentativo e informação consistente em ideias criativas, ou seja, aqui é o corpo do texto, a gente chama de corpo do texto, né? Onde nós vamos esboçar aí as nossas ideias, onde nossos argumentos vão surgir, argumentos e contra-argumentos, né? Nós temos aqui a conclusão, chamado de fim, calcada nas ideias que transpassam todo o texto, como um fechamento claro e preciso, sem dúvidas e nem desmentindo o próprio corpo do texto. A gente tem que tomar cuidado que na conclusão nós vamos ligar a nossa tese, que é aquilo que a gente quis provar durante o texto todinho, para dar um fechamento. De maneira nenhuma eu posso me contrapor, tá? Dizer que eu tenho dúvida ainda a respeito, porque você dissertou, você chegou a um denominador comum, você chegou a uma resposta. Essa é a conclusão. Nós vamos aprender mais à frente. Quando a proposta da redação é de uma dissertação argumentativa, a expectativa da banca, eu falo aqui da banca, mas eu não falo só da banca, porque a banca ela se compõe através de vários professores que têm algumas particularidades, já algumas delimitações a cobrarem de vocês. A gente está falando da banca do Enem, da UERJ, né, de um grupo de professores, de profissionais que vai analisar o seu texto, né? Mas aí eu estou falando também aqui do leitor normal, eu estou falando da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, do teu professor, da tua professora, do teu diretor, do teu coordenador, que vai ler o seu texto, né? Todas as pessoas que vão ler o seu texto. E eu coloquei até umas reticências aqui. É que o aluno demonstre um conhecimento, né, do assunto a ser abordado com o intuito de persuadir. Ou seja, convencer o leitor a concordar com o seu ponto de vista. Ok? Então, persuadir está ligado, na verdade, o que nós vamos chamar de convencimento. Tudo bem até aí? Beleza? Tá bom. Tipos de dissertação. Existem 2 tipos de dissertação: a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. O texto dissertativo argumentativo, né, nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, né, convencê-lo de sua tese, ou seja, da sua ideia central. O que a gente vai querer comprovar com isso tudo, a partir de coerente argumentação, exemplos e fatos. A gente tem que tentar visualizar que todo texto dissertativo, acima de ser um texto que vai proporcionar nossa reflexão e a nossa opinião a respeito de um determinado tema, também vai perpassar algumas minúcias. Essas minúcias são coesão e coerência. Eu tenho que ser coeso, né? Eu tenho que estruturar a minha redação de modo a me fazer entender. Eu tenho que ser entendida pela outra pessoa, eu tenho que ser entendida. O conhecimento de mundo que eu tenho tem que ser um conhecimento de mundo partilhado, tá? Então, tem que prestar atenção em tudo que você vai esboçar. Se você vai começar a sua redação a partir de uma tese, se você vai começar a sua redação a partir de uma citação ou a partir de um dado, você precisa tomar atenção para isso aí, tá? O texto argumentativo. O texto expositivo, ele é uma exposição de ideias, teorias, conceitos, sem necessidade de tentar convencer o leitor. A preocupação do texto argumentativo dissertativo é do convencimento, e a preocupação do texto expositivo é expor teorias, ideias, sem a necessariamente tentar convencer.
Você sabe que, na verdade, quando se coloca um texto expositivo, na verdade, você pode também fazer uma questão a tua intenção pode não ser de persuadir, mas você acaba convencendo pela utilização de certas palavras ou de certas teorias, né, que demonstram, vamos dizer assim, a verdade, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou falar de um texto primeiro dissertativo argumentativo. Nós vamos falar sobre os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, que foi tema do Enem de 2013. Então vamos lá. Sucesso absoluto, tá? Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após ter ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Logo no início você vê o que, galera? Você já está comprovando aquilo que eu falei. A apresentação de um texto. Tá? Eu queria só ressaltar para vocês que esse é um texto que não é meu, é um texto do Paulo Henrique da Mata, que foi um aluno, né? E que hoje já deve ter se formado aí. Ele faz parte da redação Nota 1000. Eu tirei aqui para vocês terem um exemplo, né, do que a gente está falando, do teor da dissertação argumentativa. Reparem que logo na introdução, né, nessa introdução aqui, nós temos a demonstração da apresentação do tema. Né? Nós vimos lá, né, que o tema ele perpassa o quê? Implantação da lei seca no Brasil. Né? E o título ao qual o Paulo Henrique colocou aí foi Sucesso Absoluto. Né? Ele está notando a implementação da lei seca num sentido positivo. Então, ele já deixa claro para a gente, já desde a introdução, né, que ele é a favor da implantação da lei seca. Ok? Então, nós temos essa exposição, essa tomada, vamos dizer assim, de opinião já exposta no primeiro parágrafo. Né? Vocês já estão vendo aí na introdução que há essa exposição da opinião, né? E o objetivo principal, que seria o quê? O seu convencimento. Convencer, persuadir você. Ok? Então, olha lá, continuando, né? Nós temos aqui já a questão da... Ele ainda implementa a introdução com mais um parágrafo. As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito depois da entrada da lei seca em vigor. A proibição absoluta do consumo de álcool antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização espalhados pelo país tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, os motoristas deixam de beber e, com isso, mantêm-se aptos a dirigir sem que transgridam a lei. Ok? Então, prestem atenção nesse ponto aí também. Tá? Outro aspecto de suma relevância para essa mudança foi a definição de limites extremamente baixos para o nível de álcool no sangue próximos de zero. Isso fez com que a crença de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos das reações do indivíduo e que, portanto, não haveria problema em consumir doses pequenas. A capacidade de julgamento de uma pessoa, outrora usada como teste, passou a não mais sê-lo e logo todos têm que respeitar os mesmos índices, independentemente do que consideram certo para si. Então, aqui nós já vemos um tipo de argumento, né, bastante revigorante a ser defendido, né? Não só aqueles que já foram implementados aí na introdução, beleza? Lógico, né? É uma dissertação argumentativa, aponta para dois argumentos. Aqui eu tenho o primeiro argumento, né? Aqui eu tenho o segundo argumento. Lembrando que aqui, né, no segundo parágrafo, eu já tenho alguns argumentos a serem demonstrados, ok? A exposição mais nítida realmente do tema está no primeiro parágrafo, tá? Nós vemos aqui, ó,
A proibição absoluta do consumo de álcool antes de dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização espalhados, né, pelo país tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. E, na verdade, isso daqui já é uma argumentação também, ok? E aí ele vem depois com a sua conclusão, beleza? Só para a gente ter uma ideia. No texto dissertativo expositivo, né, eu já tenho uma implementação um pouquinho diferente. Vocês vão dar uma olhada aí comigo agora e vão ver como é que é o teor, tá, desse tipo de texto. Por exemplo, eu peguei um texto aqui falando sobre o amor, tá? Olha só, o amor é um dos sentimentos mais estudados pelos pesquisadores. De uma forma ou de outra, todos querem entender o poder que esse misterioso sentimento tem sobre o comportamento e as reações físicas do ser humano. Para a ciência, o amor é um estado de espírito que traz diversos benefícios, pois estimula reações no cérebro e libera hormônios importantes para a sensação de bem-estar e felicidade. Vocês já estão vendo aí dados, vocês já estão vendo aí a exposição teórica, né, do assunto. Não há uma preocupação em convencer. Não há essa preocupação. A preocupação principal é só teorizar, beleza? E aí fala dos pesquisadores, eu acho que eu já coloquei aqui para você, ó, uma pesquisa na Universidade de Stanford comprovou que o amor é um sentimento mais poderoso do que se imaginava. De acordo com os pesquisadores que se dedicaram à análise do amor por 30 anos, esse sentimento é capaz de até desempenhar um efeito analgésico no organismo humano. Beleza? Então aqui você vê, nota que há uma exposição de ideias a serem compartilhadas. É o texto dissertativo, né? Expositivo. Dissertação argumentativa. Aprenda a estrutura de uma redação. Eu tenho a macroestrutura dela, ou seja, a estrutura, né, exterior, né? Eu vou perpassar também um pouquinho pela interior, vou falar mais especificamente da interior, a microestrutura no módulo 9, o próximo módulo, esse módulo agora é o 8, tá? Os objetivos e as funções. Uma redação deve ter um começo, um meio e um fim. E o nome técnico dessa estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. Dividindo, nós teríamos na macroestrutura mais ou menos, eu não estou dizendo que tem que ser isso aqui não, tá? Eu poderia ter, por exemplo, partir da introdução em 2 parágrafos. Eu tenho aqui o argumento, né? Geralmente eu tenho o argumento 1 e argumento 2, mas eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer somente argumento 1 e 2. Geralmente eu tenho isso aqui. Para quê? Para que você delimite as suas ideias, para que você componha as suas ideias num lado só. E a conclusão, tá? Então eu teria um parágrafo, na verdade, para a introdução, 2 para o argumento, com o argumento, primeiro argumento e o segundo, que devem ser diferenciados, senão você fica muito prolixo, né? Você repete aquilo que você já disse e aí se torna enfadonho, chato, né? Você não esboça ideias novas, nem comprometimento novo, nem argumentos novos. Você precisa expor o seu conhecimento, que deve ser vasto a respeito do assunto, e a sua conclusão. Lembrando, né, da coletânea de textos que estão ao dispor de vocês que as bancas trazem, né? As bancas organizadoras. Então, no Enem, por exemplo, eu posso ter 4, 5 textos pressupostos de coletânea para que vocês leiam e tirem as conclusões de vocês para então esboçar, fazer o esboço da redação de vocês. A conclusão seria vamos dizer assim, um fechamento, né, das suas ideias, onde você vai concluir aquilo que você apresentou na introdução. Então, há uma ligação, né, uma ligação bem forte entre a introdução e a conclusão. Eu falo isso para os meus alunos não acreditam, né? Eu costumo dizer que a dissertação argumentativa e até expositiva, ela deve ser pensada sempre correlacionando a questão da história, a questão da biologia, dependendo do texto, a questão geográfica, né? A questão da literatura, da história da literatura. Essas questões são questões muito importantes. Por quê? Eu falo para o meu aluno, primordialmente, que ele, para organizar uma redação, ele precisa ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento de mundo.
Eu acho um dos pontos primordiais, isso é minha opinião, sabe, como professora de língua portuguesa, o aluno tem que saber história e geografia, tá? Porque a gente precisa fazer uma relação da história e da geografia dentro de cada tema para a gente conseguir discernir isso aí, né? É óbvio que alguns temas tendem, né, para mais de uma disciplina ou uma disciplina só, mas a história e a geografia, ela encabeça, ela encaminha, entendeu? Eu costumo dizer que a história e a geografia, essas duas disciplinas são essenciais para que você encaminhe o assunto, tá, gente? Então, assim, dê importância à história e à geografia também. As outras matérias são super importantes porque tem conhecimento de mundo e você vai aplicar em algum lugar. Se você não conseguir aplicar aquilo que você deseja, né, dentro da sua escolha profissional, você vai poder desempenhar esse papel dentro de uma redação, de um texto que você escreva. Tá? Eu sei disso, a gente sempre expõe isso. A gente precisa de vários conhecimentos, isso se chama interdisciplinaridade. Né? Você precisa ser interdisciplinar, ok? Não só a questão da interação, intertextualidade, né? Fazer a comunicação entre os textos. Se você pode citar, de repente, um autor de base, né? Um Albert Einstein dentro da tua redação e embasar, né, ou as teorias que ele tem dentro do assunto, é fantástico. Exatamente por isso é que você precisa dessas disciplinas, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Linguagem. Linguagem, gente, tem que ser uma linguagem formal, porque eu estou falando da dissertação argumentativa e dispositiva. A linguagem tem que ser formal. Né? A gente precisa ter essa diferenciação bastante lúcida na nossa mente. São duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar, no entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender os seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, que é o nosso caso, né? Devemos utilizar a linguagem formal, beleza? Bom, a introdução é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o quê? O problema a ser analisado. Geralmente, pode ser exposto em apenas um parágrafo. Uma introdução não deve ser muito longa, para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Se a redação ela tiver 30 linhas, aconselha-se que o escritor use 4, 6 linhas para a parte da introdução. Não tenho receita. Tá? Isso vai depender muito do número de ideias que você vai ter, do número de palavras que você propõe dentro de uma introdução. Isso é muito pessoal, ok? Exemplo de uma introdução, eu coloquei aqui para vocês. Veja um exemplo do tema Desafios da Educação no Brasil no século XXI, ok? Eu coloquei aqui para vocês assim. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ou seja, eu peguei uma citação do Paulo Freire, que é, né, um estudioso aí da educação, e já lancei como peça embasadora da minha introdução. Né? Então, analisando o pensamento relacionado à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Gente, isso aqui é muito importante. Eu acho que pegou, né, no viés certo, ok? Os desafios da educação devem realmente perpassar essa questão do igualitarismo e da humanização, né? Principalmente. Essa é a introdução, ok? Deve-se evitar numa introdução a ideia, iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto, o uso de ideias totalmente diferentes. Então, tem que tomar cuidado com a seleção do que você vai apresentar, porque aquilo que está apresentado deverá ser desenvolvido, tá? Deve-se evitar usar chavões do tipo provérbios, frases prontas, tá? Gírias. Então, por favor, isso aí não utilizar. Não é nem evitar, é não utilizar.
Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título. As pessoas têm mania de fazer isso. Cuidado, tá? Nós vamos falar a respeito disso em outras aulas mais especificamente. Eu vou só dar uma ideia para vocês aqui macro da redação. Desviar do assunto principal, né? Isso nunca. Escrever em períodos muito longos, tipo um parágrafo de 10 linhas, de 7, de 8 linhas, é muita coisa, né? Tenta dosar um pouquinho as ideias, até porque a dissertação, tanto argumentativa quanto expositiva, ela deve ser objetiva, beleza? Tem que ser objetiva para não se tornar enfadonha, chata, prolixa. Escrever em períodos muito longos, já falamos. Escrever de forma pessoal, ou seja, usar a primeira pessoa. Primeira pessoa do singular ou do plural, nós ou eu, tem que se evitar. O que nós, professores, né, de redação, até sugerimos é que, se não for assim, for imprescindível você se incluir, né? Inclua-se no nós, ok? Mas assim, bem suave o negócio, bem suave, nada muito amostra, nada muito pertinente, né? Significativo para a tua redação, nada muito corriqueiro ali. Então, colocou um verbo que tem a primeira pessoa do plural, acabou, já foi ali e não tem que ser repetido, ok? Construção da tese. A tese o que, que é? Está na introdução, né? A tese é a opinião geral do autor a respeito de um tema. Geralmente, ela é construída a partir de relações de causas e consequências que envolvem esse tema. Ao longo do texto, o autor expõe informações e seus pontos de vista, negativos ou positivos, com o objetivo de quê? Sustentar a tese inicial e o objetivo principal, persuadir o leitor. Eu estou falando de que tipo de texto aqui? Dissertativo argumentativo, ok? Então, nós temos aqui tanto a tese quanto os pontos de vista do autor, e aí já estou relacionando a introdução, a tese, o que se quer apresentar, com as outras partes do seu texto, que seria um desenvolvimento a respeito das informações inseridas no texto, elas devem ser claras e objetivas. Para quê? Para que o autor tenha condições de convencer o leitor a atacar seu ponto de vista. Ele deve o quê? Selecionar, organizar, relacionar os argumentos consistentes, ok? Ou seja, aqueles que podem ser comprovados a partir de informações verídicas. Então, eu vou ter que basear tudo aquilo que eu estou relacionando. Eu estou relacionando, por exemplo, um artigo da revista Veja. Eu estou fazendo uma citação de um dado numérico, né? Eu estou mostrando através de dados numéricos, de porcentagem, né? Essas porcentagens, elas têm que ter uma base. Eu não posso surgir com um número na minha cabeça, com alguma coisa assim que venha do nada e expor isso aí. Não, eu preciso desse embasamento, eu preciso desse respaldo, que pode vir de um autor, que pode vir de uma revista, né, que pode vir de uma frase de algum filósofo, de algum sociólogo. Então, eu preciso dessa base, ok? Então, são as pesquisas, são as reportagens, a mobilização de algumas vozes de autoridade no texto, para convocar ou refutar, né, as ideias. O que é refutar? É você colocar um contraponto, né? De um lado eu tenho essa visão aqui, mas do outro lado eu tenho já essa daqui, né? Por exemplo, quem é a favor ou quem é contrário à doação, vamos dizer assim, o oferecimento, né, de quantia em dinheiro aos menores carentes, a favor da esmola ou contra a esmola. E aí? Né? Eu tenho esse contraponto, eu posso ter esse contraponto? Eu primeiro tenho que definir se eu sou a favor ou sou contra, para fazer a exposição, ok? Da minha tese lá, o que eu quero provar dentro da minha redação, dentro do meu texto argumentativo, ok? Como pesquisadores e filósofos, estudiólogos, sociólogos, como eu coloquei para vocês, profissionais da área, né, que vocês se referem aí. Desenvolvimento é o corpo do texto, como eu coloquei para vocês, onde se organiza o pensamento, compõe os argumentos, que no caso é o posicionamento adotado. Que posição você tomou? Você é contra ou você é a favor? Os argumentos podem se classificar em argumento de autoridade, argumento por ilustração, argumento do pensamento lógico, argumento
de prova concreta ou argumento de competência linguística, né? Que é isso, professora? O que a senhora está falando? Estou falando de você basear o seu desenvolvimento em alguns itens que eu citei já anteriormente. Ou você pode citar a respeito daquilo que você conhece, né? A respeito do assunto, ou você trova concretamente, coloca dados aí que comprovem e que todos têm esse comportamento, esse mundo compartilhado com você, ou a respeito de um argumento de pensamento lógico, você bota uma citação de um autor que tenha a ver com o seu tema, então você pode utilizar isso como argumento. Você pode ilustrar, de repente, mostrar, né, através de um exemplo, aquilo que você quer ressaltar. Só não pode ficar contando muita história, né? Pode ficar narrando muita coisa lá dentro da dissertação. Dissertar é opinar. Dissertar é você dizer aquilo que você pensa a respeito de um tema. Não é contar historinha, não é colocar personagem, não é nada disso. É você criar uma situação em que você exponha o seu ponto de vista. Beleza? Olha lá. Argumento por autoridade é a citação de frases ou pensamentos do autor em questão. Pode ser uma faca de 2 gumes, né? De forma positiva, fazendo uma intertextualidade, ou negativa, se for inadequado ao tema proposto. O argumento por ilustração já é de uso dos elementos dos exemplos relativos à realidade. Então, eu vou ilustrar mostrando a realidade. Ou o argumento do pensamento lógico, com a ideia que parte do geral para o particular, né? Ao contrário do particular para do geral. Tanto faz. É o que a gente vai conhecer como pensamento indutivo e dedutivo, né? O argumento de prova concreta, né? Tem o silogístico também aqui, né? Onde você vê a exposição de lei e de dados estatísticos, fatos do conhecimento geral, com reforço de uma ideia defendida. Argumento de competência linguística, o uso da incorreção gramatical que gera problemas na coerência do texto. Estou falando de quê? Você escrever palavras erradas e acabar prejudicando o entendimento, tá? Então, em uma redação de 30 linhas, o autor deverá destinar 14, 18 linhas para o corpo de desenvolvimento. Também eu coloquei aqui por colocar para dar um horizonte para vocês, tá? Vocês podem ramificar isso aí. Ah, não quero 18, eu botei 13. Eu coloquei 17. Eu coloquei 19, 20. Isso aí vai variar, ok? Só cuidado com o número de linhas cobrados pela banca que produziu, né, o seu concurso, a sua prova, beleza? Exemplo de desenvolvimento. Aí eu coloquei para vocês um indicativo de que algo veio antes e de que algo virá depois. Eu estou falando aqui da introdução e da conclusão, que foram omitidos para que a gente deixasse em destaque o desenvolvimento, que é o exemplo que eu quero dar a vocês aqui. Então, é sabido que no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente, né, seu senso crítico. Eu estou falando do quê? De um tema que versa a publicidade infantil em questão no Brasil, ok? É sabido que no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente o seu senso crítico e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis e simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Os adolescentes também são alvo numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de autoafirmação. Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos, fazendo uso desses atributos como brindes de lanches, produtos de higiene, como imagem de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Então, estou defendendo aqui, eu dei um exemplo aqui para vocês e depois ele subsegue aqui, de como a gente pode argumentar, quais são os argumentos que nós podemos utilizar dentro do desenvolvimento, ok? De ideias, ok? Eu coloquei aqui para vocês algumas ideias, tá? Deve-se evitar no desenvolvimento repetições, escrever pormenorizando, né? Escrever extremamente exemplos excessivos demais e usar exemplos fracos fora do contexto, ok? A conclusão, uma síntese do problema tratado no decorrer do texto, no fechamento da redação. E se a redação está planejada para 30 linhas, a parte da conclusão também deve ter 4 a 6 linhas, eu coloquei aqui, mas não precisa seguir isso aqui, você pode variar, tá? Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução, então eu tenho que ter
vamos dizer assim, uma proposta de solução, né? O ponto de vista do escritor, apesar de não ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na conclusão, né? Por quê? Porque aqui você vai realmente ter a defesa. Você vai poder defender porque você baseou sua defesa já anteriormente, ok? Então aqui você vai apresentar propostas, né, de solução, ok? Algumas propostas, não há necessidade de você ter uma solução exata. Você vai propor, é sugerir, é uma sugestão. Deve-se evitar numa conclusão, né, o principal defeito, não conseguir finalizar. Isso aqui é super importante. Nada de colocar the end no final, ou fim, pelo amor de Deus, gente. Tá? Isso aí é coisa de desenho animado, de historinha. Dentro da redação de vocês têm que ser sérios. Evitar expressões como em resumo, concluindo, terminando. Não há necessidade de colocar isso. Já está subentendido. E, igualmente, algumas outras palavras que eu vou citar quando eu estiver explicando a microestrutura para vocês, no próximo capítulo, capítulo 9, nós vamos adentrar mais sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, agora eu estou falando só a respeito por alto, assim. Exemplo de conclusão, ok? A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. Okay? No âmbito educacional, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Desta forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aulas os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade e etc., adequando-os a cada faixa etária. Isso é super importante. Objetivos do texto dissertativo é informar o leitor a respeito de um assunto. Esse é o objetivo. Expor dados, pesquisa, opinião dos profissionais que possam esclarecer os leitores sobre o tema na sociedade, né? Esse é o objetivo da dissertação, ok? O autor da dissertação tem condições de analisar o texto do eixo temático, expondo pontos positivos e negativos a respeito do assunto para que, assim, o leitor informe-se e se posicione, né? E posicione-se individualmente. Significa o quê? Que não há opinião pessoal do autor na dissertação, mas sim elementos que possam contribuir para que o leitor reflita criticamente e formule os seus pontos de vista, ok? Enem e a dissertação. Isso aqui é super importante, está no livro de vocês, mas eu achei importante colocar aqui para vocês agora. Como você já viu, né, em outros capítulos, há diversos tipos de textos argumentativos. São eles os mais pedidos em vestibulares e concursos em geral. Isso pode deixar muitos candidatos bastante tensos, né, uma vez que nem sempre há certeza do que será pedido, podendo ser um artigo de opinião, uma carta argumentativa ou uma dissertação. Todavia, o mais importante para o exame no Enem não deixa os candidatos sem dúvida. Já no seu edital fica explícito o que pedirá o candidato. Elabore uma dissertação. Por esses motivos é tão importante conhecer esse tipo de texto. Ok? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, dissertativo ou argumentativo no Enem, sobre um tema de origem social, científica, cultural e política. Isso aqui é super importante. Ok? O que serão avaliados? Todos os aspectos avaliados estão relacionados às 5 competências, ok? Nessa redação você deverá apresentar uma tese, uma opinião a respeito do tema, né, apoiada em argumentos consistentes, estruturados, de forma coerente e coesa, de forma a formar o quê? Uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa e, por fim, você deve elaborar uma proposta de intervenção social ao problema apresentado, né? É como se fosse uma proposta de solução, proposta de intervenção, como é que você pode intervir, ou como é que a sociedade pode intervir, ou como se pode intervir para que aquele problema seja solucionado ou pensado de uma maneira diferente para que a solução surja. Beleza, gente? Ó, respeitando sempre os direitos humanos, é óbvio, tá? Por favor, estamos aqui para aprender com vocês também. E tentar encaminhar, tá? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo capítulo 9. Bye, bye, se cuidem.